OTAN, Organização do Atlântico Norte, promete realizar na semana que vem a maior manobra militar desde a Guerra Fria. Serão pelo menos 90 mil militares envolvidos em uma simulação de um eventual ataque russo contra qualquer um dos países que formam a aliança. Mais de 50 navios de guerra, 80 caças, helicópteros e drones, além de 1.100 veículos de combate vão participar desse exercício. O anúncio foi feito horas depois de a Rússia declarar que o conflito na Ucrânia só vai terminar quando o país desistir de se juntar à OTAN. Mais informações com o nosso colega aqui da Band News FM, Arthur Coelho. Diga, Arthur. Carlos, seguinte, os atos se concentram nos prováveis alvos da Rússia, a Polônia, os países bálticos, Lituânia, Estônia e Letônia. A informação é do comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. Os exercícios, que devem durar até maio, terão a cooperação da Suécia, que é um país que ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente o ingresso. O comandante afirmou ainda que as manobras não têm uma motivação específica e acontecem como parte de exercícios anuais da aliança. Lembrando que a OTAN, que é formada por 31 países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e França, teve um papel importante na disputa entre Rússia e Ucrânia, que ainda acontece, apesar da Ucrânia não ser um membro da organização, ela é considerada como um país parceiro. Os ucranianos, inclusive, pleiteavam a entrada no grupo, que foi um dos motivos que a Rússia alegou para invadir o território ucraniano lá no ano de 2022. Essa convocação das manobras é a maior desde 1988, quando, em plena Guerra Fria, a aliança mobilizou 125 mil soldados. E pela Carta da Aliança, o ataque a um dos países membros é um ataque a todos. Lembrando que nessa semana, Megali, o Felipe Killing trouxe aqui pra gente a informação que repercutiu bastante pela Europa de documentos militares que foram divulgados ali pelo jornal Bild da Alemanha, que mostra que a Alemanha tem diversos desenhos diferentes em cima da mesa, caso a Rússia consiga lançar uma grande ofensiva na Ucrânia e consiga vencer, entre aspas, essa guerra, desencadeando assim uma terceira guerra mundial. Então, e você mesmo disse, comentou para o Killing falando, a Alemanha entrando nesse cenário e colocando os desenhos ali sobre a mesa, a gente já está falando de gente muito grande, É guerra de gente grande, pode se preparar, porque o cenário que está desenhado aqui e esse tipo de anúncio, de exercício... A diferença de que dessa vez a Alemanha estaria na defensiva, Então, isso seria algo inédito. Exatamente. É algo para a gente prestar atenção, Não são simples exercícios militares, é coisa para a gente prestar bastante atenção. Obrigada, viu, Arthur? Valeu. Bom, ainda como parte desse cenário complexo, no Oriente Médio, os Estados Unidos fizeram o 5º bombardeio contra alvos do grupo Houthis no Iêmen. O ataque destruiu pelo menos 2 mísseis que seriam lançados contra navios cargueiros no Mar Vermelho. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que os ataques não têm surtido efeito, mas que os bombardeios vão continuar. O grupo rebelde emitiu um comunicado afirmando que as embarcações de Rússia e China vão ter passagem livre no Mar Vermelho. O Houthis é aliado do Hamas, que controla a faixa de Gaza e tem apoio do Irã. Mais cedo, o primeiro-ministro israelense disse aos Estados Unidos que rejeita a implementação de um Estado palestino no cenário pós-guerra na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu ainda afirmou que Israel deve controlar todo o território a oeste do Rio Jordão, o que incluiria a Cisjordânia. A Casa Branca respondeu às declarações do premier e defendeu a solução de um Estado palestino e outro Estado israelense na região, que parece, aliás, ser a única solução possível para um caminho, se não de paz, mas pelo menos de uma tensão controlada. O representante da autoridade palestina também comentou a posição de Netanyahu. Mahmoud Abbas disse que não pode haver segurança e estabilidade sem a criação de um Estado palestino. De acordo com a ONU, o conflito entre Israel e Hamas deslocou cerca de 85% da população da faixa de Gaza, o equivalente a 2 milhões de civis. E os nossos ouvintes perceberam que você não citou o nome do Felipe Killing hoje, Porque o Killing tá fora da nossa programação. Mas daqui a pouco, o Eduardo Frumento, já tô escalando aqui. Ele tá fora só hoje, tá, gente? Só hoje. Ele volta segunda. O Eduardo Frumento fez uma entrevista excelente a esse respeito, explicando essa situação no Oriente Médio, falando de Irã, explicando o que é esse grupo aí, os Houthis.
Então já ali por volta das 8 horas da manhã, ele volta naquele nosso horário que é tradicionalmente voltado para as notícias internacionais, né, Megali? Boa. Em outra região, a Coreia do Norte testou um novo sistema de armas nucleares submarinas. A informação é da mídia estatal KCNA, controlada por Pyongyang. Segundo o regime de Kim Jong-un, o teste é uma resposta aos exercícios militares feitos em conjunto por Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, e vem dias depois do lançamento de 200 projéteis em direção a uma zona de fronteira com a vizinha do Sul. Bom, antes da gente passar para as notícias aqui do Brasil, rapidamente, bom, com tanta tensão no mundo, né? É natural que a gente olhe para o céu e diga, será que é ali a nossa alternativa? Será que é ali que está o nosso futuro? E hoje, eu sei que a Carla gosta muito desse assunto também, a humanidade vai dar mais um passinho, né, em direção ao espaço. Ai, eu vi. O Japão vai tentar pousar na Lua. Se acontecer, será o 5º país a fazê-lo. É um módulo de pouso inteligente, obviamente não tripulado, né, uma missão histórica. Até então, somente Estados Unidos, antiga União Soviética, a China e a Índia, lembram um dia desses? Já alcançaram esse marco. A lunissagem, que é termo para pouso lunar, né, está prevista para acontecer ao 12h20 no horário de Brasília, e essa é uma missão que tem o objetivo de determinar a capacidade do Japão de realizar um pouso de alta performance na superfície lunar. Aí sim, com astronautas japoneses. Olha que bacana. O pouso vai acontecer a 100 metros de uma região de encostas, e o sucesso dessa missão assinalaria a transição de uma era, isso que diz o comunicado japonês, de uma era de aterrissar aonde pudermos para uma era de aterrissar aonde quisermos em futuras missões. Uau! Dos japoneses a gente não duvida nada, hein? Nada. A Lua, imagina, a Lua lisinha, eles tapando todos os buracos ali, as crateras lunares. Coisa linda. Tudo. Então, vai ficar bonito. Bonitinho essa cratera aqui, né? Imagina, difícil andar com esses veículos aqui, espaciais. Difícil andar com o meu Nissan aqui. Nissan é japonês? Acho que Ou é coreano? Não, acho que é japonês. Toyota, vai, pronto. Mitsubishi. Ô, Megali, eu voto. Eu sei que você adora fazer esse tipo de narração. Vai. Não. Sim, mas é 12h20. Então, Não. o que tem? Não. Mas Não. um pouquinho Não. só. Não. 1h e pouco, você Não, vai ficar aqui esperando. eu vou aterrissar em Minas. Pior é que né? Você vai sair daqui. É uma boa justificativa. Então, passando para os destaques do Brasil, começam hoje as inscrições para o chamado Enem dos concursos, que busca preencher mais de 6 mil vagas no Serviço Federal. A taxa varia entre R$ 60 e R$ 90 e a gente tem mais detalhes chegando agora com a Thaís Esprovieri. As inscrições para o Enem dos concursos, como é conhecido o Concurso Público Nacional Unificado, começam hoje às 10 da manhã e vão até o dia 9 de fevereiro de 2024. A prova será em maio. A novidade nesse formato é que, pagando uma única taxa de inscrição, os candidatos podem concorrer a diversas vagas em uma mesma área de atuação. São mais de 6.600 vagas em 21 órgãos do governo federal. Há oportunidades de emprego para engenheiro, psicólogo, economista e outros cargos de nível superior e também para quem tem ensino médio. A remuneração inicial é de até R$ 23 mil. Olha só, não sabia. O Breno escreve aqui de Fortaleza. Aqui as aulas voltaram na última terça-feira. É que a UFC passou a adotar o Enem como exame para admissão, né? Universidade Federal do Ceará. Eu achei que era... Você achou que era o... MMA, brincadeira. Agora só luta quem passar no Enem. Seria ótimo, né? Minotauro bombou, vai ficar de fora da... Literalmente, né? Bom, a universidade passou a adotar o Enem como exame para admissão, então eles anteciparam o início das aulas para o começo de janeiro, porque a prova do Enem é em outubro. Não entendi bem a razão. Como tem muita gente que tem filhos em idades diferentes, eles unificaram a data de início das aulas para todas as séries, para desespero das crianças, né? Nossa, com certeza, gente. Valeu, Breno. Nesse calorão. Bom, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque a Polícia Federal vai analisar as mensagens encontradas no celular do deputado Carlos Jordi, alvo da mais recente fase da Operação Lesa Pátria. Ontem, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do parlamentar do PL do Rio de Janeiro.
Ele é suspeito de orientar e incitar atos antidemocráticos que contestavam o resultado das eleições presidenciais. Bom dia, Pedro Dobal. Bom dia a todos que nos acompanham. A Polícia Federal apreendeu inclusive o passaporte e uma arma do deputado federal Carlos Jordi, do PL, durante a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada ontem pela Polícia Federal. Segundo o próprio político, os agentes que foram até a casa dele, em Niterói, na região metropolitana, também levaram um computador, um celular e cerca de R$1.000 em espécie. Os policiais cumpriram ao todo 10 mandados de busca e apreensão, 8 no Rio de Janeiro e 2 em Brasília, inclusive no gabinete dele, na Câmara dos Deputados. A ação investiga suspeitos de planejar, financiar ou incitar atos antidemocráticos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, incluindo aí o bloqueio de rodovias, os acampamentos na porta de quartéis após a eleição do presidente Lula e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Ontem pela manhã, o deputado, depois das buscas, compareceu à Superintendência da Polícia Federal no centro do Rio para prestar depoimento de forma voluntária e conversou rapidamente com a imprensa. Ele negou qualquer envolvimento direto ou indireto em algum ato antidemocrático. A gente tem a palavra dele. Eu nunca incentivei, nunca financiei, muito menos financiei, não tenho relação alguma com o 8 de janeiro, não tenho relação alguma com ninguém dessas pessoas que foram para os quartéis generais. Aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueios de estrada. Mentira! Bom, em relação à arma que foi encontrada na casa dele, ele disse que essa arma é regularizada e que ele tem posse de arma. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a PF sustenta que Jordi repassava material para pelo menos 15 grupos de WhatsApp em que circulavam mensagens que, segundo os investigadores, seriam de ataque à democracia. Agora, todo esse material apreendido vai ser periciado com foco especial nessas mensagens, com áudios e vídeos, inclusive os que foram apagados. Jordi nega todas essas acusações. Bom, a ver, né, o que será descoberto nos computadores, nos tablets e nos equipamentos, na documentação que vai ser examinada ali, que foi levada do gabinete e dos endereços do deputado. Lembrando que busca e apreensão não é uma condenação prévia, né? Encontrou-se indícios de que o deputado poderia ter ligação com o que aconteceu no 8 de janeiro e a busca e apreensão servirá exatamente para isso. As investigações a partir de então podem avançar ou o exame desse material pode não dar em nada, né? Então, isso não significa de forma alguma que o deputado estaria necessariamente implicado com o que aconteceu naquele dia. O marco de ontem, né, Dobal, é que a partir de agora a Lesa Pátria encostou no mundo político, né? Tá. Ainda não chegou aos grandes financiadores, embora já tenha havido operações contra pelo menos um deles, mas ainda não chegou aos grandes financiadores, ainda não chegou à cúpula militar, chegou ao Congresso, né, na forma, por enquanto, de mandados de busca e apreensão contra o deputado Carlos Jordi, mas certamente haverá mais. Valeu, Dobal. Valeu. O presidente Lula critica a Lava Jato e anuncia a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Essa unidade custou até agora mais de 90 bilhões de reais. Deveria ter sido feita em parceria com a Venezuela, mas a Venezuela nunca colocou um tostão furado nessa obra. E o presidente agora quer retomar esse troço que, por enquanto, só deu prejuízo. Sueli Gonçalves tem as informações. O presidente Lula anuncia a retomada das obras para a ampliação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A unidade foi alvo de investigação da Operação Lava Jato, com denúncias de corrupção e superfaturamento em 2015. A construção da refinaria começou em 2005, no primeiro mandato de Lula. A ideia era que fosse uma parceria com a Venezuela, mas o então presidente Hugo Chávez desistiu, sem ter feito nenhum aporte de recursos ao projeto. A conclusão da primeira etapa foi em 2014, no governo Dilma Rousseff. Estimada em 13 bilhões e meio de reais, a obra custou quase 7 vezes mais, 92 bilhões de reais. No discurso,
Lula, que visitou a refinaria, criticou a Lava Jato e disse que a operação prejudicou a maior empresa brasileira. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. As pessoas que me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem. A previsão de investimentos na segunda etapa da refinaria é de cerca de 100 bilhões de reais até 2028, com expectativa de geração de 30 mil empregos. Segundo a Petrobras, a ampliação da Abreu e Lima vai dobrar a capacidade de refino de petróleo. A reforma também vai fazer com que a refinaria produza 13 milhões de litros a mais por dia do diesel S10, considerado menos agressivo ao meio ambiente. Na Bahia, Lula assinou um acordo para a construção de um parque tecnológico aeroespacial em Salvador. O investimento previsto é de 650 milhões de reais. Fala, Diego Barreto. Cerca de 650 milhões de reais devem ser investidos para a implantação de um parque tecnológico aeroespacial na Bahia. A autorização foi assinada ontem pelo presidente Lula durante a agenda no estado. O equipamento vai funcionar na base aérea de Salvador e será utilizado para promover o desenvolvimento regional da indústria no setor. O presidente destacou a importância do investimento na região Nordeste. É uma grande chance do Nordeste. Eu acho que desde que a coroa portuguesa chegou aqui no Brasil, ou desde que descobriu o Brasil, possivelmente o Nordeste tenha, nesse final, nessa metade do século XXI, a chance de ter um potencial de desenvolvimento igual qualquer estado do país. Este será o segundo parque aeroespacial do país. A Controladoria Geral da União conclui ser falso o certificado de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro. O registro teria sido feito em uma unidade básica de saúde de São Paulo no dia 19 de julho de 2021, só que nessa data o então presidente nem estava na cidade. Leandro Aislan. Uma investigação conduzida pela Controladoria Geral da União concluiu que o registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid-19 é falso. Os auditores da CGU ouviram funcionários da Unidade Básica de Saúde em São Paulo, que consta no portal estadual de vacinação, o sistema Vacivida, para chegar à decisão. De acordo com os profissionais ouvidos, Bolsonaro nunca esteve na UBS. Dados também obtidos com a Força Aérea Brasileira apontam que Bolsonaro teria voltado para Brasília, deixando São Paulo em 18 de julho de 2021, um dia antes da data da suposta vacinação. Vamos lembrar que foi isso que levou à cadeia o Mauro Cid, né? Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Não foram as joias da Arábia Saudita, não foi a trama para o golpe no dia 8 de janeiro, foi o cartão de vacinação. Falsificação. A falsificação, né? Os cartões foram falsificados do presidente e da filha dele, né? A Laura. E disso não resta dúvida. Não tem condicional aí. Esses cartões foram fraudados. Mauro Cid admitiu que foi ele. E tá lá fazendo, já fez um acordo de delação premiada e tá possivelmente, né, tudo isso é sigiloso, tentando levantar e fornecer provas ao Ministério Público sobre a anuência de Bolsonaro a respeito desse assunto. É muito difícil acreditar que alguém fraudaria o cartão de vacinação do presidente da República e principalmente da filhinha, criança do presidente, sem o conhecimento dele. Olha, Carla, fiz um... Olha, Megali, você chega aqui de manhã. Fiz um presente aqui pra você. Fraudei o seu cartão de vacinação e o da sua filha também. Cometi aqui um crime federal para te agradar. Não é uma explicação que para muito em pé. Mas, de novo, o Mauro Cid precisa apresentar as provas de que ele recebeu ordens para fazer o que fez, né? E é isso que está acontecendo, aliás, já faz algum tempo, né? Nesse processo de delação premiada do ex-ajudante de ordens contra o presidente. Em Brasília, o governo continua negociando uma saída para aquela MP que prevê a reoneração da folha de pagamento. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E quem vai contar tudo para a gente é o João Pedro Melo. Bom dia, JP.
Oi, Carlinha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, o governo federal está negociando, uma saída intermediária com o Congresso para a medida provisória que reonera a folha de pagamento das empresas. Essa proposta está enfrentando muita resistência de parlamentares e de empresários que temem o aumento gradativo dos impostos sobre a folha salarial até 2028. Ontem, o ministro da Fazenda se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, exatamente para debater essa questão. Só que os dois saíram sem falar com a imprensa. Há previsão de novos encontros ainda para discutir essa questão ao longo desse fim de semana. Durante a agenda na Bahia ontem, Lula voltou a criticar a proposta de desoneração das folhas de pagamento. Ele classificou a MP como uma pequenez por parte dos empresários. A gente vai ouvir um trechinho agora. Porque esse país é muito grande, esse país não pode ficar subordinado à pequenez de umas pessoas que agora já estão brigando para que a gente faça desoneração da folha de salário. Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a folha de pagamento? Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período de trabalho? Para evitar tensão com o Congresso, o Planalto avalia revogar essa MP da reoneração e propor novas medidas de arrecadação, só que em projetos de lei. E aí seria uma espécie de novo acordo com o Congresso, já que o Congresso defende o envio de projetos de lei exatamente para que possa mexer no texto. Entre elas, limitar a compensação de créditos tributários obtidos por empresas em decisão judicial e reduzir o valor do fundo eleitoral. Também há uma para acabar com o PERSE, que é um programa do governo que concede benefícios a empresas promotoras de eventos, isso até 2025. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que as mudanças feitas pelo Congresso no orçamento podem ser as causas de um possível rombo nas contas públicas deste ano. O Tribunal de Contas da União afirmou que o orçamento de 2024 aponta para um possível déficit primário de até 55 bilhões de reais. E isso contradiz as intenções da equipe econômica. Significa o seguinte, que as receitas previstas, que representam cerca de 19% do PIB, Produto Interno Bruto, são consideradas otimistas e não parecem factíveis para a Corte. Simone Tebet diz que o governo checou uma a uma dessas receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e constatou o seguinte, que a proposta de orçamento é sim plausível. Por isso, ela afirmou que muitos projetos foram encaminhados para o Congresso e lá foram modificados na tramitação e é preciso fazer de novo uma análise detalhada sobre os impactos nessa arrecadação. O Conselho Federal de Economia disse o seguinte, que não há como dizer que as receitas estão superestimadas, já que são necessários vários fatores para que isso de fato aconteça, então é preciso avaliar um pouquinho mais essa questão do orçamento. Obrigada, JP, pelas informações. Agora que o governo está vendendo caro, a possibilidade de rever aí essa questão da reoneração da folha de pagamento, essa discussão está se estendendo e bastante. Valeu, JP, até mais tarde. Valeu, pessoal, até daqui a pouco. Vamos falar sobre o Brasil sendo castigado pelo tempo. Chega a 60 o número de cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. E ainda há residências e comércios sem energia elétrica, como nos conta Gilberto Echauri. Mais de 50 horas após o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, cerca de 350 mil pontos permanecem sem energia elétrica em todo o estado. Porto Alegre e a região metropolitana são as áreas mais afetadas. Desde a quarta-feira não chove mais, mas o alerta da Defesa Civil e Governo do Estado de perigo potencial para chuvas intensas é válido até às 10 horas da manhã de hoje. Por não haver luz em algumas estações de bombeamento, boa parte da capital gaúcha também está sem água. Nesta quinta-feira, moradores de pelo menos 10 regiões da cidade trancaram diversas vias em protestos contra a falta de respostas ou prazos sobre a retomada da energia elétrica e da água. A galera quer sentir humana de novo, tomar um banho, relaxar, com essas coisas na geladeira, estragando. Já não tem muita grana, já não tem muito recurso. E o único que tem estraga com essa falta de luz. Em todo o estado, a Defesa Civil atualizou para 60 o número de municípios que registraram algum tipo de dano com a passagem da tempestade. É impressionante que no Brasil inteiro, há queixas do serviço prestado por essas distribuidoras de energia elétrica. Precisa fazer investimento? Precisa, óbvio que precisa. Mas essas companhias sabiam antes de assumir, das condições climáticas do Brasil, de como estava todo o sistema. Então, elas tinham conhecimento. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai trazer o exemplo de Maricá, que as pessoas tiveram que dormir na praia,
porque não tinha energia elétrica durante a noite. No Rio, depois do calorão, a chuva agora está de volta. Ainda há impactos dos temporais do início da semana e quem vai contar tudo é a Luana Bernardes. Um temporal atingiu vários pontos do Rio no início desta quinta-feira. Apesar da forte chuva e da ventania intensa em diferentes regiões, não há registro de ocorrências graves até o momento. A área mais afetada é Guaratiba, na Zona Oeste, que nesta semana bateu recorde de sensação térmica, 59,5 graus. O bairro teve mais de 19 milímetros de chuva em um intervalo de 15 minutos hoje de manhã. O município recomendou que os moradores evitem deslocamento. A chuva também atingiu as cidades de Niterói e Maricá, na região metropolitana do Rio. Há previsão de mais chuva no período da tarde. Em meio às recentes tempestades e alagamentos, vários bairros da capital fluminense registram problemas no fornecimento de energia. Em Maricá, por causa do calor, moradores chegaram a dormir na praia. O município abriu um processo administrativo contra a Enel e aplicou uma multa no valor de 3,4 milhões de reais à empresa. Uau! Se eu não tivesse visto a cena, se eu não tivesse visto a foto, tô vendo aqui no site Maricá Info, eu não acreditaria. As pessoas literalmente dormindo. Não é nem acampadas, né? Não, dormindo ao relento ali. É. À mercê dos mosquitos na praia em Maricá. Uma cena... Sabe-se lá mais o que, né? Porque elas estão na praia, passando a madrugada ali, totalmente vulneráveis a tudo, né? Essa cena que a gente tá mostrando ainda parece, embora haja um casal deitado, ainda parece uma galera batendo papo na praia. Eu tô vendo uma outra fotografia aqui, que essa não. Essa aqui é a galera dormindo mesmo. Colchões, tem colchão aqui, estendido na areia. Imagina a dificuldade pra limpar esse troço depois. Que cena dantesca. Que loucura. Que abandono, né? Que abandono. Que abandono. É desolador. Tá conosco a Luísa Cardoso. Bom, agora nem isso vai dar pra fazer, né? Porque a previsão parece que é de mais chuva no Rio de Janeiro. O que você traz pra gente, Luísa? Começando pelos sul e sudeste, que tem sofrido mais. Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia também, Carla. E bom dia a todos que estão nos acompanhando. A situação agora no sudeste fica mais intensa mesmo. Hoje a gente tem uma área de baixa pressão próxima ao estado de São Paulo, que atua em alto mar, mas essa área de baixa pressão vai dar origem a uma nova frente fria no decorrer desta manhã, que vai se deslocar nos próximos dias em direção ao Rio de Janeiro. Então, justo nesses locais que a gente viu essas imagens e também comentamos sobre essas pessoas que estão muito vulneráveis mesmo, com o solo muito encharcado, a chuva chega de novo com muita intensidade. Hoje mesmo, aqui no estado de São Paulo, toda a metade sul do estado, o alerta é de temporais. As pancadas já começaram em algumas áreas do interior. Neste momento chove em Bauru, a região de Bocaina, e essas pancadas de chuva ainda devem se prolongar até o período da noite. E são muito fortes, o volume acumulado é expressivo. Então, de novo, aqui no estado de São Paulo, a gente também deve ter pontos de alagamentos, enchentes. A força do vento que vem com essas pancadas de chuva pode derrubar árvores. Então, a situação na cidade de São Paulo e em toda a faixa do litoral também, ao longo do dia de hoje, do final de semana, deve ser de muita atenção, porque esses volumes vão ser expressivos. No Rio de Janeiro, a situação ainda mais intensa. A frente fria começa a se aproximar no fim do dia de hoje no estado, então a gente vai ter condição de temporais já hoje, principalmente para o Médio Paraíba, que é a região que faz divisa ali com o estado de São Paulo, então Volta Redonda, as áreas do litoral sul do estado do Rio de Janeiro também, como a cidade de Paraty, já devem receber temporais hoje, mas no sábado a chuva se intensifica em todo o estado e também volumes altíssimos novamente. Aqui na cidade de São Paulo, em todo o território paulista, amanhã também a chuva deve se intensificar. A gente vai perceber que amanhã já vai começar com mais nebulosidade e a chuva ocorre a qualquer hora e de maneira forte. Então, é um final de semana de muita atenção, não só no Rio de Janeiro, que já tem esse solo muito saturado, mas aqui também na cidade de São Paulo e principalmente no litoral. A Defesa Civil do estado de São Paulo até já alertou desses grandes volumes acumulados que devem chegar e ultrapassar 150 milímetros ao longo do fim de semana na Baixada Santista e também no litoral norte. Então, 150 milímetros num período de 3 dias é muita chuva, sim, para essas regiões e pode manter essa situação alarmante.
E claro, a gente lembra o que aconteceu em São Sebastião no começo do ano passado, né? Vai fazer um ano a tragédia de São Sebastião no Carnaval de 2023. Carnaval do ano passado, Exatamente, Luísa. Então, toda a atenção voltada para esse volume muito grande de chuva nessa área e, como disse a Luísa também, região de Paraty. Agora, Luísa, com relação ao calor, né? Nós trouxemos aqui até a imagem de Maricá, dos moradores dormindo na praia, sensação térmica. Aliás, no Rio. Parêntese, tá? Só para dar a César o que é de César, o fornecimento de energia em Maricá é de responsabilidade da Enel, a mesma empresa que maltrata os moradores aqui de São Paulo. Maricá, tamo junto. E também de Niterói. Isso. Vira e mexe o GV, né, o Getúlio Vargas, que é nosso companheiro aqui de Band News, faz imagens dele ali no escuro, em casa, em Niterói, falando, gente, olha, mais uma vez, tô sem um abastecimento de energia. E, Luísa, essas pessoas... Fecha parênteses. Fechou. Essas pessoas, né, no Rio de Janeiro, Guaratiba, na zona oeste da capital, registrou ali sensação térmica de quase 60 graus, e é quase mesmo, 59,7 ontem, graus de sensação térmica. O calorão no Rio vai dar uma trégua agora, a sensação térmica vai baixar um pouquinho, tem alívio? Tem um pequeno alívio, né? Na verdade, esse deslocamento da frente fria vai trazer uma entrada de massa de ar frio, as temperaturas caem um pouco, mas não é muito não, Carla, por enquanto. A temperatura ainda fica elevada, é claro que não a patamares como ocorrido nesta semana, né, que a gente teve aqueles clássicos dias de verão que começaram com sol e aí as pancadas de chuva vieram no fim da tarde, depois do calorão. Então, não tem um patamar tão elevado, mas o tempo ainda fica abafado, sim. É que 50 graus de temperatura, de sensação térmica, é muito, muito elevado mesmo. Então, vai abaixar um pouco, mas não muito. Aqui na cidade de São Paulo e a metade sul também do território paulista, já é diferente o cenário. A gente vai perceber que vai haver uma queda na temperatura ao longo deste final de semana. Então, por exemplo, hoje, né, sexta-feira, a máxima prevista para a cidade de São Paulo é de 30 graus. Amanhã, 27, no domingo, já cai para 26 e na segunda-feira é 24 graus de máxima. Então, é uma temperatura amena para a cidade de São Paulo, até porque estamos no verão. Na terça-feira, inclusive, sei que está distante, né, mas a temperatura prevista, por enquanto, máxima é de 23 graus. Então, são temperaturas que vão cair, sim, no estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro ainda não. Perfeito. Luísa, obrigada pelas informações. Mais tarde a gente volta a conversar, combinado? Combinado. Até mais tarde. Tchau, tchau. Até mais. E os dias de calor e as fortes chuvas vêm contribuindo para o aumento dos casos de dengue no Brasil. Os entulhos acabam deixando água acumulada e viram ambientes propícios para a produção, para a proliferação, né, do mosquito Aedes aegypti. Nessa época do ano, os cuidados precisam ser redobrados. Quem dá mais detalhes é o subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, Mário Sérgio Ribeiro. As chuvas, na verdade, essa sequência de chuvas, né, alternando com esse calor intenso, você tem uma multiplicação. Se você tiver um criador, você vai ter 10. O Ministério da Saúde alerta que o país pode registrar 5 milhões de casos de dengue em 2024. Caso a previsão se confirme, vai ser um aumento de mais de 200% em relação ao ano passado, que registrou recorde de morte pela doença. A recomendação é dedicar 10 minutos por semana para os possíveis focos de dengue em casa. Em caso de febre, dor no fundo dos olhos e dores abdominais, Mário Sérgio Ribeiro orienta a procurar uma unidade básica de saúde. Neste período em que a gente está vivendo tantas doenças de veiculação hídrica quanto a dengue, qualquer sinal de febre, qualquer início de febre, é importante que a pessoa procure um serviço médico. Sabe, Megali, que na última semana do ano, quando a gente teve aqui a confirmação de que a campanha de vacinação contra a dengue vai entrar no calendário no Brasil, a gente celebrou demais aqui. E eu estava até batendo um papo com os ouvintes dizendo o seguinte, é claro que essa estratégia de prevenção, de limpar a caixa d'água, de limpar pneu, de tentar acabar com os criadouros dentro de casa, é uma estratégia importante? Surte algum efeito? Surte, né? Mas é uma coisa tão básica. É meio que uma regra de asseio, de limpeza nossa, é igual lavar a mão. E o poder público, as autoridades, não é? Você sabe que eu tô sentindo na pele isso agora, né? Enfim, sempre morei em apartamento. E agora eu tô numa casa que tem quintal. E quando chove, toca buscar água parada. Toca ver se ficou
um pratinho de planta virado pro lado errado, né? Se um pires, aparecem uns gatos de vez em quando lá, a gente coloca um leitinho para eles. Se ficou um pires ali que encheu de água e essa água pode virar um criadouro. É um trabalho minucioso, né? Mas é fácil esquecer. É. Mas não pode esquecer. Não pode esquecer. Não dá pra baixar a guarda. Agora eu acho a percepção que eu tenho, porque a vida toda, nossa vida no trabalho jornalístico, sempre foi trazer essa estratégia como a única estratégia do poder público de combate à dengue. Teve outra até hoje, que eu me lembro, assim, tem as prefeituras entram nas casas e tal. Fumacê não deu muito certo, né? O mosquito geneticamente modificado que vai e acabou, né, eliminando os outros. Ouvi aqui na programação que tem agora algumas empresas que fazem dedetização, né? Essas empresas que fazem dedetização, que oferecem agora um serviço, uma espécie de armadilha para o mosquito. Elas colocam ali um pratinho com água parada, quando entra o mosquito e deposita as larvas, a larva vai para o fundo do pote e ela não volta mais. Então, você eliminou ali uma parte. Os passeios do mosquito pela casa vão ter fim? Será que finalmente encontraram um super-herói capaz de buscar os mosquitos nos locais mais escondidos? Mas a vacina não estava sendo desenvolvida até então, né? E quando a gente passou pela pandemia, os infectologistas, os especialistas diziam, olha, isso acontece porque a gente está num país tropical e os países de primeiro mundo, entre aspas, esses países mais ricos, eles não sofrem com isso. Então, o desenvolvimento da vacina demorou tanto por isso, porque é aqui, porque é com a gente. E agora sim a gente vai ver essa campanha de vacinação. Então, assim, não é que não tenha nenhum efeito a coisa de tirar pratinho, como disse o Megali. Precisa fazer, precisa lembrar, e isso surte algum efeito. Mas faltava um pouco mais, né? Porque as pessoas, quem sofre de dengue, eu nunca tive, ainda bem, mas é um horror, dói demais. Tem gente que fica com sequela, tem gente morrendo, muita gente morre por causa disso. Então, isso tem que ser pensado, né? Repelente não funciona, não pode ser uma estratégia. O Ministério da Saúde tem 5 milhões de... é caro, né? Não dá pra repelente ficar usando caro. Repelente todo dia. O negócio é não ter mosquito. Mas tem gente que morre do negócio, né? Qual é. E o mosquito nunca vai acabar, vai, Megali? A gente tá num país tropical. Não, claro. Eliminar todos os mosquitos do Brasil. Não é eliminar o mosquito, é você eliminar nas áreas os urbanas, criadores nas áreas urbanas desse mosquito específico. Reduzir nas áreas urbanas. Mas, gente, vacina, pelo amor de Deus. O Ministério da Saúde tem 5 milhões de doses. Como a vacina é dupla, o número de doses atende apenas a 2,5 milhões de pessoas, ou seja, 1,1% da população. Nessa semana, o Ministério da Saúde definiu que deve priorizar a imunização de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Ainda assim, o número de doses continua bem menor do que essa parcela da população. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, não descarta adotar mais critérios para priorizar os estados e municípios mais afetados. A Polícia Federal prende mais um envolvido na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, na Amazônia. Jânio Freitas de Souza é tido como braço direito de Rubem Dário Vilar, conhecido como Colômbia, e apontado como mandante dos assassinatos. Tawane Costa. Mais um suspeito de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips é preso pela Polícia Federal. A prisão ocorreu em Tabatinga, no interior do Amazonas. O homem seria o informante e aliado de Rubem Dário da Silva Vilar, o Colômbia, apontado como mandante do duplo homicídio pela PF e que está preso em Manaus. Bruno e Dom foram mortos em 2022 no território indígena Vale do Javari, no Amazonas, na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga se há outros envolvidos no assassinato do sócio de uma galeria de artes de Nova York, no Jardim Botânico. Ontem, os agentes prenderam um cubano que vive no Brasil desde 2022 e seria o autor do latrocínio, né, o roubo seguido de morte. Informações com a Clara Neri. A Delegacia de Homicídios da capital fluminense quer ouvir o ex-marido cubano do galerista norte-americano que foi assassinado no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. O acusado do crime, que também é de Cuba, foi preso nesta quinta-feira em Minas Gerais. Os investigadores vão começar a apurar uma eventual relação do ex-companheiro de Brent Siquema no caso. A vítima e o ex-marido disputavam judicialmente a guarda do filho dos dois. Atualmente, a principal linha de investigação da morte do norte-americano é de latrocínio, roubo seguido de morte,
morte, mas a polícia não descarta outras possibilidades. O artista foi morto com golpes de arma branca. Acusado de cometer o assassinato, Alejandro Triana conseguiu entrar no imóvel da vítima com uma chave micha, ferramenta usada na abertura de fechaduras. Em depoimento informal, ele negou o crime. No Espírito Santo, a Polícia Civil prendeu um suspeito de assassinar a enfermeira Iris Rocha. O caso aconteceu na cidade de Alfredo Chaves. Letícia Cardoso. A polícia prendeu o ex-namorado da enfermeira Iris Rocha, de 30 anos, assassinado a tiros na última semana em Alfredo Chaves, cidade do interior do Espírito Santo. A vítima estava grávida de 8 meses do principal suspeito. Cleito Santana, de 27 anos, foi detido após o monitoramento da Polícia Civil. No momento da abordagem, acompanhado de um advogado, ele alegou que estava a caminho da delegacia para se entregar. Apesar de negar ser o autor do crime, as autoridades policiais afirmam não restar dúvidas da autoria após relato de testemunhas e análises de câmeras de monitoramento. Iris vivia um relacionamento abusivo, marcado por agressões e ameaças. Em outubro do ano passado, ela denunciou o então namorado e pediu uma medida protetiva, que ao menos chegou a tramitar. A Corregedoria da Polícia vai investigar o motivo do pedido não ter sido analisado. Cleiton vai responder por 3 crimes: feminicídio, ocultação de cadáver e aborto. Nesse início de ano é preciso estar atento, hein? Os chamados cybercriminosos têm feito várias vítimas, né? E novas vítimas com o já conhecido golpe do boleto falso. Eles disparam e-mails que prometem descontos de até 50% no IPTU e no IPVA e direcionam as pessoas para um site falso. O pagamento vai direto para a conta do criminoso. Foi procurando na internet que o professor de inglês Tiago Peralta achou um site com o número de WhatsApp para pagar a segunda via do boleto da mensalidade do plano de saúde dele. Quando precisou usar o seguro, aí que ele descobriu, né, que tinha usado um site falso e acumulou um prejuízo, olha só, de R$2.000. Informaram que o nosso convênio estava suspenso por falta de pagamento. E só então eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Então eu fui checar, né, nas mensagens do WhatsApp e eu vi que tinha algumas parte da conversa que estava meio estranho. Por exemplo, eles estavam perguntando qual que era o valor do boleto, né? E aí eu já achei que estava estranho, porque se eles têm o meu CPF, meus dados no sistema, eles não precisariam ter perguntado qual era o valor do boleto. Mas eu informei, né? Porque no dia eu estava com pressa, enfim. Tava pagando e não pagou, como você disse, fora do ar, né? Gente. Apesar de usarem um portal de internet para divulgar o link pago e uma conta bancária para receber a transferência, os criminosos deixam poucos rastros, viu? O advogado especialista em crimes virtuais, Matheus Valério, fala da dificuldade de localizar esses infratores. O criminoso, ele pensa em todas as contas. Então ele coloca a conta em nome de um laranja, ele usa um CPF de uma pessoa eventualmente até já falecida, já teve casos assim. Então acaba sendo bem difícil monitorar e conseguir seguir o dinheiro, né? Os especialistas alertam ainda para evitar abrir e-mails que ofereçam descontos ou promoções mirabolantes para o pagamento de taxas ou impostos. Mas às vezes nem desconto tem, né? Eles só passam ali o código de barra adulterado, boleto falso, e a pessoa paga, às vezes, o mesmo valor do imposto mesmo. Sempre entre nas páginas oficiais das instituições para conferir e nunca forneça dados pessoais por e-mail ou WhatsApp. Vamos falar de futebol. Corinthians e Novo Horizontino estão nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol, Júnior. 2 jogos encerram hoje as quartas de final, tá? Ontem o Timão bateu o América Mineiro por 2-0 e o Novo Horizontino venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Hoje tem Flamengo e Aster de Itaquá às 7 da noite e Cruzeiro e Curitiba às 9 horas da noite. Isso daqui, hein? De novo, na Espanha, o brasileiro Vinícius Júnior voltou a ser alvo de racismo no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid pelas oitavas de final da Copa do Rei. Do lado de fora do estádio, o grupo de torcedores da equipe rival cantou "Vinícius é um macaco" em espanhol. O vídeo foi divulgado pelo jornal AS. Eu sei que é difícil ouvir, mas eles estão dizendo ali Vinícius é um mono.
No sistema de alto-falante, uma mensagem alertou sobre possíveis punições para atos de racismo na região do estádio. O sistema dizia: insultos, cantos racistas e violência verbal ou física são puníveis por lei. Estamos aqui para assistir a um grande jogo e os torcedores também fazem parte disso. Pedimos que ajudem o clube demonstrando respeito. São puníveis por lei, mas não há nenhuma lei que puna de fato esses torcedores racistas na Espanha. Isso aqui são palavras ao vento. Enquanto não virmos uma atitude mais firme por parte da Liga Espanhola ou por parte dos próprios clubes, né, enquanto um técnico, por exemplo, de um time adversário, né, passar a não tolerar mais esses cantos da própria torcida, imagine os torcedores, o técnico do próprio time do Atlético de Madrid se recusa a entrar em campo enquanto esses caras não forem retirados da arquibancada. Enfim, uma atitude firme, né? Uma atitude que realmente chame atenção para o que está acontecendo. Jogos cancelados. Né? Não adianta confiar nesse negócio de essas pessoas vão presas. A legislação espanhola é muito mais flexível que a brasileira, por exemplo, na questão do racismo e da injúria racial. Então isso não vai acontecer. O que a gente precisa é de uma atitude firme por parte da Liga e dos times. Caso contrário, a gente vai repetir isso aqui uma vez por semana, esse tipo de notícia. O que eu fico impressionado é, esses caras nunca viram uma pessoa negra? Pois é, né? Cara, onde essas pessoas vivem? Elas não saem às ruas? Em que planeta esses seres, sei lá se eu chamo esses caras de seres humanos, vivem, que eles veem um negro e associam essa pessoa como um macaco, um animal primata? Que tipo de gente é essa? Quando você para pra pensar, né? Porque é um adversário esportivo? Que coisa nojenta. Bom, só para encerrar aqui... Inexplicável. Só para encerrar aqui, para falar do tênis, a nossa Bia Haddad começou bem, né? Abriu 3-0 contra a jovem russa Maria Timofeeva, número 170 do mundo. A Bia era a favorita, mas desperdiçou a vantagem, perdeu um set point no tie-break, e aí a oponente aproveitou as chances e venceu por 2-0. Parciais de 7-6 e 6-3. A brasileira é número 12 do mundo, gente. Tinha a possibilidade de chegar ao top 10 com uma vitória sobre a número 170 e acabou desperdiçando essa chance. E mesmo assim foi a melhor campanha da Bia Haddad no Aberto da Austrália. Fiquei tão chateada que nem falei o Maia depois, você viu? Duas vezes. Notei. Você ficou derrubada mesmo, né? Desmaia. Essa é do Megali, tá, gente? Toda vez que o Megali fala Bia Haddad, a Carla desmaia. 7h52. Band News. Tempo. Luísa Cardoso de volta aqui conosco. Luísa, dá tempo de fazer um monte de pergunta pra você ou não? Temos 2 minutinhos só. Pode fazer, não, mas meio breve. Tá Agora bom. que eu olhei o relógio. Vamos falar um pouquinho breve, mas mais por conta de outros compromissos, mas vamos lá. Tá bom, então, olha, tempo em São Paulo hoje, temperatura máxima não sobe tanto, certo? Isso, a temperatura máxima até sobe sim, hoje a máxima é de 30 graus na capital paulista, mas em comparação aos últimos dias da semana, não, por isso que eu acho que até você mencionou que não sobe tanto. 30 graus de máxima, então tem um calorão, a gente já tem possibilidade de chuva também agora pela manhã na cidade de São Paulo, mas as pancadas devem se intensificar até o período da tarde. Então, o volume da chuva na cidade de São Paulo é bastante elevado na tarde de hoje, também pode ser ainda no período da noite, e esse alto volume acumulado traz possibilidade de transtornos. Quando eu falo transtornos, são alagamentos, enchentes e também a força do vento que acompanham essas pancadas de chuva que podem derrubar árvores. Então, toda aquela situação de alerta de temporais hoje na cidade de São Paulo e toda a metade sul do território paulista ainda deve ocorrer. Litoral Norte na semana que vem, Luísa. Na semana que vem ainda a gente vai ter chuva, mas a intensidade da chuva vai diminuindo. No final de semana são pancadas muito fortes, mas na segunda-feira a chuva vai acontecer com menor volume acumulado. Então, ainda assim teremos chuva. Quem for descer para aproveitar férias, enfim, o verão, não vai encontrar ainda um cenário tão positivo.